Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Estamos aqui estudando juntos esta obra Nosso Lar de André Luiz, e hoje entrando no capítulo 36, que será um momento especial. Então, prepara o coração, prepara sua alma, porque é um momento muito especial. Somos vários aqui nesse instante, aproveitando as energias do mundo espiritual, aproveitando o clima espiritual que o assunto instala em nossos lares, em nossos corações, em nossas mentes. Quando você está aqui, junto conosco, usufruindo dessa oportunidade de estar estudando, usufruindo dessa oportunidade de aprender com o conteúdo extraordinário que está contido nessa obra de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, é evidente que isso tem um impacto no ambiente espiritual da casa, no seu próprio ambiente espiritual interior, sua mente, suas vibrações, e isso traz um resultado muito, muito bom. Então vamos aos estudos. Capítulo 36. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã regressou Tobias às câmaras e mais por generosidade que por outro motivo estimulou-me com palavras animadoras. "Muito bem, André", exclamou ele contente. "Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro." Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. "Sentimos-nos profundamente satisfeitos", disse a generosa senhora sorrindo. "Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Vejam que já estava quase amanhecendo, André Luiz ainda de plantão e já estava dando passe. Vejam que maravilhoso. Com menos de 24 horas de trabalho no bem, André Luiz já estava aplicando passes, disse ele, já se sentia integrado no mecanismo dos passes, já estava se afinizando com o trabalho da enfermagem, da assistência. Então, vejam a dedicação de André Luiz, mas atenção, quantidade não é qualidade. Tem pessoas que trabalham 10 anos e os 10 anos dela valem 10 minutos, e tem pessoas que trabalham 10 horas e as 10 horas dela valem 10 anos. Atenção, no caso aqui, as experiências que André Luiz está vivendo são experiências intensas, a dedicação dele é total, ele entregou a alma ao serviço, ele mergulhou fundo na atividade do bem, mergulhou com todo o desejo, com toda a vontade, com toda a dedicação. São 24 horas que estão valendo aqui por 24 dias. Importante isso, é importante sabermos distinguir quantidade de qualidade. Temos 50 anos de espiritismo. E o que fizemos nesses 50 anos? Qual foi o grau de transformação da nossa alma? O que mudou? Tem pessoas que têm 50 anos de doutrina espírita, e é como se tivesse 5 horas, tem pessoas que têm 5 dias, e é como se já tivesse 5 anos. Tamanha a transformação, tamanha a qualidade da entrega. Perceberam? E percebam que André Luiz vai receber bônus hora em dobro, vai receber 48 bônus horas. Trabalhou 24 horas, vai receber 48. Por quê? Porque a dedicação foi extrema. A renúncia foi grande, o sacrifício foi grande, merecia receber em dobro. Percebam os poderes do Espírito. Dona Laura acompanhou André Luiz pelo pensamento. Sabia o que estava acontecendo,
como ele estava participando, embora ela estivesse em outras atividades. Vejam os poderes do espírito, a capacidade de acompanhar vários lugares pelo pensamento. Orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil, e o que é a maior bênção? É a bênção de irmos embora e as pessoas sentirem sua falta. Porque muitas pessoas vão embora e ninguém sente falta. Então, a nossa vida precisa ser útil. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. A nossa vida tem que gerar frutos. Frutos de amor, frutos de bondade, frutos de paz, frutos de fraternidade, frutos de respeito. E André Luiz estava agradecendo ao Senhor da vida. Essa maneira de chamar a Deus está presente em várias preces na série André Luiz, começam com essa expressão: Senhor da vida. Porque Deus é o Senhor da vida. Ele dá a vida corporal e ele tira. Ele empresta e ele toma de volta. Ele concede e ele pede contas. O Senhor da vida é Deus. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda. E tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André! André? Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. André Luiz repousou, deixou o perispírito e desdobrou, com outro corpo. Teremos lições maravilhosas aqui. Foi encontrar a mãezinha dele nas esferas superiores. Aquele veículo, parecendo um barco, tudo para não chocar o André Luiz. E as pessoas ficam curiosas, e perguntam que corpo é esse? André Luiz teve que deixar o perispírito dele e teve que desdobrar num corpo espiritual mais sutil, para poder visitar a mãezinha dele na esfera dela. Ele abraçou a mãezinha na esfera dela, e lembrem, a mãe de André Luiz está em uma esfera espiritual muito superior a nosso lar. Prestem atenção no que André Luiz está dizendo. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixará o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação. Perceberam? Então, André Luiz sabia que tinha deixado o perispírito dele lá no quarto. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Ele estava consciente. Porque nós estamos num corpo. E esse corpo físico é muito denso. É o corpo mais denso que existe no universo. Por isso que é difícil. Quando a gente dorme, não tem muita consciência. Algumas pessoas têm. Algumas pessoas desdobram. Tem uma experiência de êxtase. Mas é mais difícil. Porque nós estamos num corpo muito denso. André Luiz já tinha perdido esse corpo denso. Ele estava com outro corpo que é material denso, que é o perispírito, mas é mais sutil do que o corpo físico. Ele deixou o perispírito lá no apartamento das câmaras de retificação e com outro corpo ele desdobrou. Consciente. Ele sabia o que está acontecendo.
Ele sabia que estava andando, o que ele estava vendo, o tempo que ele estava gastando. Ele estava 100% consciente. Ele tinha noção total de espaço e de tempo. Não basta ter um mar, não basta ter um porto, tem um bosque, mas não é um bosque comum não, é um prodigioso bosque. Espetacular! Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Então, vejam, imaginem, há quantos anos a mãe de André Luiz estava fazendo orações para poder resgatar o filho e sonhando com o primeiro dia de trabalho dele na região espiritual em nosso lar. Imaginem quantos anos ela estava orando. Então, o que ela está dizendo? Ela está realizando um sonho de mãe. A oração dela foi atendida, o filho foi resgatado e teve o seu primeiro dia de trabalho. Ela conseguiu realizar o sonho de mãe. Se concretizou o sonho. Por isso, nós temos que sonhar. Temos que orar. Temos que imaginar, desejar e orar. Então, temos que levar as mãos e os joelhos, porque aquilo que as mãos não podem fazer, os joelhos podem. As mãos são o trabalho, o joelho é a oração. Então, aquilo que a nossa ação não pode, a nossa oração pode. Façamos a nossa parte, Deus faz a dele. Temos que entender isso. Trabalhemos para realizar nossos sonhos e oremos. Façamos orações. Por isso que o nosso sonho tem que ser justo. Porque não podemos ter um sonho de prejudicar os outros, porque aí Deus não vai nos apoiar. Não vai. O seu sonho tem que ter justiça e bondade. Se estamos desejando algo que vai levar sofrimento para os outros, estaremos sozinhos nessa. Deus não estará conosco. Mas se o nosso sonho é justo, se o nosso sonho vai trazer o bem para nós e para as pessoas ao nosso redor, ora, pedi e obtereis. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-á, pedir, bater, buscar. São os passos do sonho. Deus multiplica. Se entregamos 0, Ele multiplica 0. Se entregamos alguma coisinha, Ele multiplica essa coisinha. É isso que a mãe de André Luiz está dizendo. Temos que oferecer alguma coisa, e aí, Deus multiplica. Fazer um esforço e Ele multiplica. Entendemos assim, que lá não é mais a caridade material, é a caridade espiritual. Olhar de compreensão, promessa evangélica ao desesperado, esperança ao aflito, esse é o trabalho espiritual. Aqui, nós temos ainda um trabalho material a ser feito, junto do trabalho espiritual. Aqui, nós temos a caridade material e a caridade moral, mas é preciso doar, é preciso colocar o nosso talento a serviço do próximo. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura fluidos criadores de energias novas a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior.
Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens, que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas, Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade, aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Vejam os poderes espirituais de que estava investida a mãe de André Luiz. Percebam as possibilidades espirituais que vão se abrindo para cada um de nós à medida que nós vamos ascendendo na escala espiritual. Olhem as maravilhas que nos aguardam. Amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor universal a todas as criaturas. Porque nós temos um amor particular, que é aquele amor que nós devotamos aos seres que são ligados a nós através dos milênios, e tem aquele amor fraternal que nós devemos dispensar a todas as criaturas de Deus. Não é isso? E temos a divina compreensão. Temos que compreender e entender que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem experiências que lhe são próprias, cada pessoa enfrentou situações diferentes. Por fim, temos um trio aqui: tolerância, amor e compreensão. Outro ensinamento maravilhoso, o que a mãezinha do André Luiz está dizendo. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo, para que cheguemos à prática do bem interior. Toda vez que estamos doando algo palpável, isso é um ensinamento e um apelo. Mas, existe uma doação que é superior, que é a prática do bem interior. E isso qualquer pessoa pode praticar. Até o doente no leito no hospital. Até quando estivermos doentes no leito de um hospital, podemos doar esse bem interior. Como? Sendo resignado, respeitando as pessoas que estão cuidando da gente, sendo gentil e educado com todos. Isso é uma caridade. Aí falamos. Mas eu não tenho recursos para dar. Mas, nós temos uma fortuna espiritual para doar. Uma fortuna interior que podemos doar. E o que é ela? Já foi falado aqui. Tolerância construtiva, amor fraternal, divina compreensão. Isso é uma fortuna que podemos dar. E a seguir temos outra pérola, primeira coisa que ela está dizendo. Deus acompanha tudo, desde o embaixador mais lúcido, ou seja, do Cristo mais evoluído do universo, até os seres que estão abaixo dos vermes. Deus acompanha a todos nós. E o que a mãezinha de André Luiz está dizendo? Que à medida que nós vamos subindo os degraus da evolução, nós também vamos adquirindo essa faculdade. É claro que nunca vai chegar na grandeza de Deus, mas essa faculdade é uma faculdade dos espíritos. Então, a mãe de André Luiz, espiritualmente falando, ela é capaz de enxergar toda a movimentação de André Luiz em nosso lar, e ela é capaz de observar toda a movimentação do pai de André Luiz no umbral. Embora ela esteja numa colônia espiritual superior, ela acompanha, ela consegue observar detalhes. Viram o que ela disse? Ela fez referências a detalhes do dia de trabalho de André Luiz. E o que isso nos revela? Que, quando estamos aqui, encarnados, muitas vezes, nós somos tomados de um sentimento de que estamos sozinhos. Somos tomados de um sentimento de que ninguém está nos vendo, de que nós somos um barco, à deriva, que não tem ninguém olhando por nós, e que a nossa vida é o resultado de uma somatória de variáveis ao acaso que vão gerando situações. Isso é um engano. Isso é um profundo engano. Não tem como ficarmos sozinhos nunca, totalmente sozinhos, não tem como. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque estamos mergulhados, nós e o universo inteiro estamos mergulhados no fluido cósmico. Então, estamos permanentemente na presença de Deus. Perceberam? Estamos permanentemente na presença divina. O Todo-Poderoso está nos acompanhando mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Estamos eternamente na presença divina.
Deus está sempre presente, mas não é só Deus. Além de Deus, todos os seus embaixadores celestes, todos os espíritos puros encarregados de monitorar a nossa evolução, todos os seres, estão nos acompanhando. Então, na verdade, nós estamos sendo observados por uma multidão, mesmo quando achamos que estamos sozinhos na nossa casa. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam-me a voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência. Mas todo valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. André Luiz ficou emocionado. E quem não ficaria? Quando tomamos consciência de que, na verdade, nunca estivemos sozinhos, percebem? Estamos na presença de Deus, que é eterno, e tem uma multidão de seres nos acompanhando ali. Nunca estamos sozinhos. Podemos nos sentirmos sozinhos, mas aí é uma deficiência nossa. Deficiência da nossa percepção espiritual, não da presença dos seres. A culpa não é deles, e sim nossa. Tomando contato com essa realidade, nos emocionamos. Então, vejam como é importante entendermos e sentirmos isso. E precisamos treinar essa sensibilidade. Quando fazemos um silêncio, quando meditamos, quando estamos em oração, o que estamos fazendo? Treinando a nossa sensibilidade, para percebermos que não estamos sozinhos. Esse é o exercício. Vejam que interessante. Conhecemos, aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Então, o que ela está dizendo? Que essa regra do bônus hora é aplicada, esse sistema é aplicado, em diversas colônias com raras exceções. Mas, e o valor da hora? Aí, é só Deus. Só Deus é capaz de avaliar se fizemos tudo o que podíamos, se demos tudo o que podíamos. Porque somos imperfeitos para realizar essa avaliação. Porque Deus não erra. Ou seja, é entre nós e Deus. É isso que ela está dizendo. Meu filho, na hora de você receber o bônus hora, pode até haver um equívoco, porque você pode receber um bônus hora que você não merecia. Mas, do ponto de vista espiritual, é entre nós e Deus. E a Deus ninguém engana. E Deus, que é o doador, que é o sublime doador, ele pede contas. E aí, presta conta com toda a compreensão. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria.
Com vigorosas sensações de alegria, a mãezinha de André Luiz encostou a mão nele e ele apagou, para o descanso necessário. O que está revelando aqui? Que André Luiz não tinha condição espiritual de continuar ali naquela experiência. Por isso que ela foi curta. E aí ele descansou, porque, tendo em vista o patamar evolutivo que ele se encontrava. E aí foi acordar lá nas câmaras de retificação. Considerações finais. Por que as pessoas têm esses sonhos? Porque às vezes as pessoas que não têm conhecimento, quando desdobram e são levadas para um lugar desse, elas falam que visitaram o paraíso. Ah, eu visitei o paraíso, falei com o anjo. Foi para uma esfera dessa aqui. Só que é tão magnificente que a pessoa acha que é o paraíso e que os habitantes lá são anjos, mas não são. Quem mora lá é a mãe de André Luiz, ela não é um anjo ainda, ela não é um espírito puro, ela é um espírito elevado, mas não é puro ainda. Ela não é um espírito angélico. As dimensões onde vivem os anjos são mais espetaculares ainda do que isso. Aqui encontramos outra pérola. A legítima, a eterna caridade, a caridade que vigora, inclusive nos mundos celestes. Compreensão, amor fraternal, tolerância construtiva. Tolerância construtiva é quando estamos ajudando uma pessoa a corrigir, estamos ajudando-a a melhorar e toleramos, esperamos o ritmo da pessoa aprender. Isso não significa aplaudir o mal. Não é isso. Tolerância construtiva é a tolerância que a professora do primário tinha conosco quando estávamos aprendendo a ler e a escrever. Porque não tinha como ela exigir que em um passe de mágica começássemos a escrever e a ler. Então ela tinha uma tolerância construtiva. Ela estava nos ensinando e ela aguardava, pacientemente, o nosso progresso no aprendizado. Isso é tolerância construtiva. Vejam que lá nas câmaras de retificação, tem locais para as enfermeiras, os enfermeiros, as médicas, os médicos, as trabalhadoras, os trabalhadores daquele setor, ou seja, poderem descansar quando necessário. Um local de repouso. Porque, nós estamos falando de espíritos comuns. Não vamos imaginar que essa turma aqui é tudo anjo, que não precisa descansar. Então, sem fantasias. A evolução não dá saltos. Não podemos imaginar que quando desencarnarmos, vamos andar em qualquer lugar no universo, que vamos percorrer a Terra na velocidade do pensamento, que nunca mais iremos dormir, porque isso aí é para um espírito puro. Vamos com calma. Uma criança não tem a rotina de um adulto. Espiritualmente falando, nós somos crianças. Então, é muito importante não adicionar essas fantasias. Tem gente que acha que vai desencarnar e vai virar anjo. Então, lá tem os locais para descansar. São espíritos ainda imperfeitos. Espíritos que não conseguem despender muita energia sem ficar materializado. É um perispírito ainda mais materializado. É um perispírito que está mais físico do que dos corpos celestes.